Você precisa saber algumas coisas antes de começar no Forex. Então fica aí depois da vinheta que eu vou te explicar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Trader Altruísta e eu tô aqui com mais um vídeo para te ajudar no mercado Forex. Lembrando, esse canal aqui é um projeto totalmente independente e a minha intenção é criar algo nunca visto. Então eu quero doar 50% do faturamento do canal todos os meses para alguma instituição de caridade que vão ser escolhidas por mim, mas serão votadas por vocês. Então, você não entendeu, você está caindo aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu vou deixar um videozinho aqui em cima para você. Aqui eu estou explicando melhor qual que é a nossa ideia do projeto, qual que é a ideia do canal e como você pode me ajudar nisso. Não quero seu dinheiro, não quero te vender curso, não quero absolutamente nada nesse sentido. Eu só quero que você assista os vídeos do canal. Somente isso. Bom, então vamos lá. Você quer começar no mercado Forex, mas antes de você começar no mercado Forex, eu preciso que você preste atenção em alguns pontos, tá? Pode ser que o que eu estou falando para você aqui você já conheça, mas eu tenho certeza que algumas pessoas que estão começando, elas sabem do assunto, mas elas não têm um conhecimento tão aprofundado. Então eu acho que vai ajudar esse vídeo principalmente para quem está começando, tá? Então, antes de começar, tá? Eu quero que você assista um vídeo onde eu explico exatamente o que é o Forex, tá? Eu criei um vídeo aqui, eu criei esse conteúdo destinado para você que quer começar, que escuta sobre esse mercado, que veio de outros mercados e gostou do Forex, então eu vou explicar exatamente o que é o Forex, tá? Lembrando, o Forex é uma renda variável e eu não estou dando indicação aqui nem de compra e nem de venda, tá? Tudo que eu fizer aqui vai ser em conta demonstração. Por quê? Porque como eu estou ensinando vocês, eu não posso arriscar o capital que eu tenho. Então por isso que eu vou utilizar conta demonstração, tá? Esse mercado ele tem um risco elevado, então você tem que tomar cuidado com ele. E hoje eu vou te explicar sobre o que é o gráfico, como você visualiza esse gráfico, como que você faz a leitura do gráfico em velas, que é o gráfico que a gente mais utiliza, o que são pips e o que são os lotes, tá? Com isso, a partir deste vídeo aqui, você já vai você vai começar a ter uma ideia de como você pode operar dentro desse mercado. Então aqui vai ser um norte para você. Aqui é literalmente o seu start para você começar a fazer suas operações dentro do mercado. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto. A plataforma que você vai visualizar o seu gráfico, ou seja, a plataforma de trade, tá? O que são essas plataformas? São softwares onde você vai observar os gráficos e fazer as suas operações financeiras, tá? Você tem que entender que gráfico e plataforma é uma coisa, corretora é outra, tá? Eu não vou falar sobre corretora hoje, vou deixar para outro vídeo, provavelmente o próximo vídeo que eu vou criar aqui, que eu vou acabar falando, vai ser destinado a corretoras, tá? As plataformas mais comuns que as pessoas utilizam é o MetaTrader 4 ou 5 e o TradingView, tá? Nessas plataformas, quando você abrir a sua conta na corretora, se você for abrir uma conta real ou uma conta demonstração, tanto no TradingView quanto no MetaTrader, você consegue visualizar os dois formatos, tá? Tanto uma conta real quanto uma conta demonstração. Qual que é a diferença para a conta real e para a conta demonstração? A conta real você vai fazer os depósitos na corretora do seu dinheiro e você vai operar com o seu dinheiro. Na conta demonstração é o mesmo gráfico, são os mesmos parâmetros, a única coisa é que o dinheiro que está na conta demonstração ele não é um dinheiro que existe, ele é uma simulação de um possível capital. Então quando você criar sua conta na corretora demonstração, você pode optar se você quer uma conta com $5.000, uma conta com $100, uma conta com $500. A conta demonstração, eu acho que você tem que utilizá-la principalmente nesse início para estudo, tá? Então, primeiro abra uma conta demonstração para depois você começar a depositar seu dinheiro. Não coloque o seu dinheiro agora logo de cara tão suado, porque eu imagino que foi um dinheiro suado que você batalhou tanto para ter, porque a chance de você perder vai ser muito grande, porque você não tem conhecimento. Então eu tô aqui primeiro para te mostrar as coisas e depois a gente vai partir para a parte mais operacional mesmo, colocar a mão na massa, tá? Então, geralmente, no gráfico, existem algumas opções de visualização. Eu
trader altruísta e outros traders que vêm da mesma escola que a minha, que vêm do mesmo período que o meu, a gente visualiza o gráfico em velas, tá? Por quê? Porque neles a gente tem um entendimento maior de onde o mercado pode estar indo, tá? Então a gente tem o corpo da vela e a gente tem também o pavio, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico o que é um gráfico em velas, qual que é a diferença do gráfico em linhas pro gráfico em velas, para vocês terem um entendimento um pouco maior, tá? Então, como que eu trabalho? Eu utilizo o TradingView, que é essa plataforma aqui, eu vou deixar depois o link do vídeo também descrito aqui, eu vou deixar o link, perdão, do TradingView descrito aqui para vocês entenderem, mas eu trabalho com o TradingView para visualizar, então eu visualizo o gráfico no TradingView e eu utilizo o MetaTrader para fazer as minhas entradas, as minhas operações. Por quê? Porque a visualização no TradingView eu acho melhor do que a visualização no MetaTrader. Porém, o TradingView ele é limitado para você colocar a conta que você tem na corretora dentro do gráfico. O MetaTrader ele é mais fácil. Então, quando você abrir a sua conta, você vai receber um login e uma senha. Você vai entrar aqui no MetaTrader, então a corretora, quando você abriu a conta, fez tudo certinho, a corretora ela vai te dar um login e senha para você poder operar aqui no MetaTrader. Você vai entrar aqui depois no MetaTrader em arquivo, fazer login na conta de negociação. Esse login que você vai receber com o número, uma numeração e senha, você vai colocar aqui no MetaTrader e pronto, a sua conta vai estar logada e aqui vai aparecer o saldo que você tem disponível na corretora, seja de 100, 200, 500 dólares, 1000 dólares, quanto você vai ter disponível para você operar. De novo, essa conta é uma conta demo, tá? Eu não estou trabalhando com a minha conta. Por quê? Porque aqui é uma finalidade de estudo, como eu disse, então assim, eu posso fazer o que eu quiser aqui que eu não vou colocar meu capital em risco, beleza? Então tá, então por isso aqui é o gráfico em velas. Geralmente quando a gente fala em gráfico, às vezes as pessoas elas têm a noção que ele vai vir desse jeito, que esse é o gráfico em linhas. Qual que é o problema do gráfico em linhas? Você não consegue ter uma noção aqui para onde o mercado pode estar indo, você só sabe que ele está subindo e que ele está descendo, mas você não consegue identificar padrões que vão identificar, que vão te auxiliar, na verdade, a você ter um entendimento de onde o gráfico pode estar indo. Por isso que a gente trabalha com o gráfico em velas, tá? Por quê? Porque aqui você vai ter um entendimento um pouco maior. O que são essas velas? Como que você faz essa leitura? Se a vela estiver verde, igual essa daqui, significa que o preço dela de fechamento, ou seja, quando ela terminou, o preço terminou acima da vela anterior, tá? Então, este gráfico que eu estou visualizando aqui é um gráfico de 15 minutos. O que significa? Que cada vela dessa daqui, cada vela dessa, dura 15 minutos, tá? Então, isso é super fácil de vocês entenderem. Então, a gente sabe que a vela verde significa que o preço subiu e a vela verde significa que o preço desceu, tá? Então, neste exemplo aqui desta vela, ela terminou acima do fechamento desta vela. O que caracteriza uma abertura e fechamento de uma vela? Eu vou deixar aqui um zoom maior para vocês entenderem. Eu vou pegar um exemplo bom aqui. Tá, esse aqui, ó. Esse aqui vai ser um exemplo bom para vocês entenderem, para vocês terem uma visualização maior. Essa vela vermelha, vocês estão vendo que ela terminou abaixo, ou seja, o corpo é o que determina o preço de abertura e o preço de fechamento. Então, essa vela, ela terminou aqui nessa região. Deixa eu só mudar aqui para a seta. Então, essa vela, ela terminou aqui, então ela veio, ela subiu provavelmente, ela caiu e ela terminou aqui. Essa vela, a vela seguinte, ela começou aqui e ela terminou aqui embaixo. Então o corpo ele determina isso, onde a vela iniciou e onde ela terminou. Se é uma vela vermelha, você sabe que ela iniciou aqui e ela terminou aqui. A vela seguinte, que é essa verde, ela iniciou aqui, porque a vermelha terminou na... é o mesmo ponto, tá vendo? A linha ela é igual. Então ela iniciou aqui e como ela encerrou
acima da anterior, por isso que ela se tornou uma vela verde, porque ela subiu, ultrapassou o ponto da vermelha e terminou aqui em cima, tá? Então é isso. Se terminou abaixo da anterior, é uma vela vermelha. Se terminou acima da anterior, vai se tornar uma vela verde, beleza? O que são essas linhas aqui, que a gente chama de pavio? O preço, ele tem uma variação, ele fica andando, então ele não para, ele fica fazendo esse movimento aqui o tempo inteiro. Ele sobe, essa vela, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O pavio é exatamente, o preço chegou num pico máximo, que foi esse pico aqui, e ele retornou. Por isso que ela terminou aqui embaixo, tá? Olha essa vela aqui vermelha. Ele desceu, retornou e provavelmente terminou aqui. Por isso que deixou este pavio aqui, tá? Se a gente for um pouco para frente, olha essa velona aqui de compra grande, ó. Então o preço, ele terminou aqui, ó, tá vendo? Tá exatamente no preço onde terminou aqui. Ela desceu um pouquinho provavelmente e aí veio um boom forte aqui. Então ela subiu, subiu mais ainda, retornou, teve uma correção e encerrou aqui. Então em 15 minutos ela fez todo esse movimento. Ela subiu e desceu. Quando terminou os 15 minutos, ela encerrou aqui e iniciou uma próxima vela, tá? A próxima vela aqui, ó, ela terminou, ela fechou acima da vela anterior, por isso que ela é uma vela verde, tá? Então é isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre padrões de vela que o mercado fala muito. Então falam em doji, falam em estrela cadente, falam em vela de força. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui agora com vocês, porque senão eu vou acabar confundindo vocês. Eu não trabalho com padrões gráficos, tá? Então, se você trabalha com esse tipo de padrão, beleza, tudo bem, é uma forma que você trabalha e pra mim tá tudo bem, tá tudo certo. Eu, trader altruísta, eu não trabalho com padrões de vela. Estrela cadente, ombro, cabeça, ombro, bebê parido, não trabalho com nada disso, tá? O que eu tô aqui para mostrar para você e explicar para quem não conhece o que são as velas, como que você entende esse gráfico e como que você consegue trabalhar com ele, tá? Então, beleza. Em questão, vocês entenderam já agora o que são os gráficos de vela e por que é mais fácil a gente visualizar com eles. Um exemplo aqui, ó. O gráfico, ele sempre vai ter uma movimentação. Para cima, para baixo, para cima mais um pouquinho, aqui ele caiu. Vocês podem ver que aqui ele teve uma vela muito forte de venda. Ela não deixou nem pavio, ó. Ela caiu. Essa vela aqui, ó, ela caiu e ela não deixou um pavio grande. Então significa que a tendência para continuar caindo era maior, justamente por isso, porque ela não deixou nenhum pavio. Ela veio com força, então a vela seguinte com certeza seria uma vela de queda. Isso sempre acontece? Não. O mercado não tem um padrão exato de que caminho que ele vai seguir e o que ele vai fazer, tá? Por isso que tem tanta gente que perde dinheiro, porque as pessoas ficam se apegando a padrões e só o price action em si, que as coisas, na minha humilde opinião, elas não funcionam tanto, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar algum padrão. Ó, outro exemplo aqui, ó, um exemplo bacana. Lembra que eu falei? Você teve um padrão forte de alta. Olha essa vela aqui, o tamanho dela. Ela estourou para cima. Teve mais uma segunda vela subsequente que também estourou para cima e você podia acreditar que a tendência era que o gráfico continuar subindo. Olha o que aconteceu aqui. Deixa eu apagar assim. Aconteceu que ele teve uma correção, ele voltou, ele lateralizou, continuou lateralizado, depois ele caiu. Então, assim, óbvio que a gente tem um período muito grande. Ó. Isso aqui aconteceu no dia 14, 9h30 da manhã, então provavelmente isso aqui foi uma notícia, saiu uma notícia porque a gente está no mercado euro-dólar, geralmente 9, 9h30 da manhã começa a sair as notícias, saiu uma notícia, as pessoas acreditaram que provavelmente o mercado ia reagir para cima, o mercado ele não reagiu para cima, ele corrigiu, ele voltou, ele lateralizou, e hoje, dia 16, mais ou menos, às 3h45 da manhã, o mercado desabou. Então, por isso que eu falo aqui, tem que tomar cuidado. Não adianta você simplesmente só se apegar, desculpa, a padrões gráficos, porque o mercado ele não funciona desse jeito. Você tem que tomar cuidado. Mas o que eu queria te explicar primeiro era isso, tá? O que eu quero falar para você também
é a respeito do tempo gráfico. Então, o gráfico aqui você consegue visualizar ele de diversas maneiras. Você pode ter velas de 1 minuto, você pode ter velas de 3 minutos, de 5 minutos, de 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, um dia, uma semana e um mês. Então quer dizer o quê? Na vela de um mês aqui, significa que cada vela dessa representa um mês. Cada velona dessa que vocês estão vendo aqui, elas representam um mês. Então, ó, eu vou andar com o gráfico para frente aqui, 2020, ó. 2021, nós estamos aqui, ó, setembro de 2021. Significa o quê? Que esta vela aqui está representando o mês de setembro. Agosto, julho, junho, maio, abril e por aí vai, tá? Por que que eu quero mostrar para vocês isso? É bom vocês começarem a se familiarizar já que uma ótima forma de você operar no mercado é você visualizar uma visão macro, ou seja, você não precisa puxar muito para trás aqui, para ver anos para trás, mas pelo menos para você ter uma ideia do que o mercado está fazendo. Aqui ele estava numa tendência de alta, depois ele começou a lateralizar aqui, para você ter uma ideia do que pode acontecer, tá? Então, se a gente vir aqui, por exemplo, no gráfico de um dia, você entende o quê? Que aqui, este pedaço, perdão, significa o quê? Que isso daqui, ou seja, esse teco inteiro aqui, ele representa um dia, certo? Então, isso tudo aqui, ó, essa vela inteira aqui, ela representa um dia. Se essa vela inteira representa um dia, então quer dizer o quê? Se eu mudar para um gráfico de 4 horas, eu vou ter um período aqui, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Entenderam? Da mesma forma, como se eu mudar aqui para um gráfico de 1 hora, eu vou ter aqui 24 velas dentro deste gráfico de 1 hora. Se eu cair para um gráfico de 30 minutos, eu vou ter aqui dentro deste gráfico 48 velas. Se eu cair para um gráfico de 15 minutos, eu vou ter 86. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O tempo gráfico ele é importante para quê? Para você visualizar no macro, ou seja, em tempos maiores, por exemplo, uma semana, para onde o mercado está indo, ou seja, qual que é a direção que o mercado pode tomar, vendo topos anteriores e por aí vai, mas você vai fazer as suas operações em time frames menores. Então, assim, se você é uma pessoa que quer fazer entradas rápidas, ou seja, você quer entrar, sair do mercado, você não quer ficar muito tempo aqui no mercado, ou seja, você não quer deixar sua operação aberta por dias. Você quer entrar e sair no mesmo dia, que é aquele famoso day trade. Então eu recomendo para você gráficos de 5 minutos a 15 minutos. Você já vai conseguir ter uma ideia boa. Se você quiser operar por mais de um dia, deixar a sua operação aberta por mais de um dia, porque o seu operacional é desse jeito, então eu aconselho você a trabalhar com gráficos de 1 hora a 4 horas. A gente chama de swing trade, isso. Então você tem o scalper, que é aquele que entra e sai rapidinho. Então a operação dele, o ideal seria durar poucos minutos, mas às vezes acontece durar algumas horas. Mas geralmente acontece em poucos minutos. Você tem o cara que trabalha com o day trade, que ele abre e encerra as operações no mesmo dia. Você tem o que trabalha com swing trade, que é o que entra num dia e a operação dele pode durar durante dias ou até semanas. E você tem o cara que trabalha com position trade, que ele fica posicionado. Então ele coloca ali
e deixa a Deus dará ali só quando atingir o ponto dele, tá? Eu acredito no position trade mais para o mercado de ações, tá? Eu não acredito tanto no mercado de ações você trabalhar com day trade. Eu acho que é um pouco mais arriscado você trabalhar com day trade. No Forex e índice, eu já acredito no day trade. O day trade ele funciona bem. Day trade, swing trade. No Forex eu acredito mais no scalper. Eu não acredito tanto no índice. Índice também funciona, mas assim, eu acho que o Forex é melhor para você trabalhar com scalper, tá? Então, mostrando um exemplo aqui, bem simples, de uma operação como scalper, por exemplo, aqui você teve uma vela forte de queda, e essa vela encerrou aqui, e você podia identificar aqui que seria uma boa opção para você vender. Você fez uma opção de venda, e você entendeu que quando chegou aqui embaixo, era o seu ponto de saída. Então você deu entrada aqui, e você entendeu que quando a vela chegou aqui embaixo, essa vela aqui, foi o ponto de você da saída. Você andou aqui 42 pips, 422 pontos mais ou menos, tá? É um trade excelente dependendo do lote que você tem. Então aqui você conseguiria ganhar um bom dinheiro, tá? Então, fazendo uma conta meio burra aqui, num lote, por exemplo, de 1.0, por exemplo, onde cada pip equivale a 10 dólares, aqui você teria mais ou menos 420 dólares de lucro nessa operação, num lote de 1.0. Vou explicar para vocês o que é lote daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem, nessa operação aqui, que durou pelo menos 6 horas só, não uma operação muito alta, então num day trade, por exemplo, como eu te falei, gráfico de 15 minutos ali, até gráficos de 1 hora, você consegue trabalhar no day trade. Então aqui você teve pelo menos ali 6 horas. Você iniciou sua operação às 4h15 da manhã e encerrou às 10h15. Você ia ganhar, faturar 422 dólares, sendo que você nem teve o mercado retornando para um outro ponto onde você não correu nem risco. Ele veio em queda e foi tudo bem. Esse que é o lado bom. Então, assim, dá para você ganhar dinheiro. Se você corre risco, corre, porque você podia ter feito a entrada aqui, na sua análise o mercado podia não ter respeitado, ele podia ter feito o caminho inverso, ele podia ter ido para o outro lado. Se você não definir os seus lucros e perdas, é aí que você começa a ter problema, tá? Então, voltando aqui. Em questão da plataforma, é isso, é o que você consegue visualizar, tá? Então, a gente já falou sobre vela, a gente já falou sobre tempo gráfico. O que é importante aqui, você sempre tem que definir o seu stop loss e o seu take profit em todas as suas operações. O que é o stop loss? É o limite de perda que você vai colocar, e o take profit é o quanto que você quer ganhar nesta operação, tá? Então, voltando para o gráfico aqui, voltando para este exemplo que eu citei, eu vou usar uma ferramenta aqui que a gente consegue visualizar, que aqui foi a sua entrada, tá? Então, aqui em cima, ou seja, se você colocasse o seu limite aqui, o mercado ele podia andar tudo isso daqui e só quando ele chegasse neste ponto aqui, ó, nesta linha aqui, ele ia atingir o seu take profit. Então, como o mercado ele veio para baixo, ele chegou até aqui, você teve tudo isso daqui de lucro. Então, seu take profit ele estaria aqui embaixo e o seu stop loss ele estaria aqui em cima. Aqui você teve uma razão de ganho de 1.6, tá? Geralmente, a gente no começo trabalha com 2 para 1. Então, seria mais ou menos aqui. Aqui você teria uma proporção de ganho de 2 para 1. Então, se você fosse fazer o cálculo aqui no começo, vamos supor, que você estaria disposto a perder 1 dólar e ganhar 2. Então, quando você coloca os seus limites de perda e de ganho aqui no MetaTrader, quando você for dar entrada, você aqui perderia 1 dólar se ele atingisse aqui, e caso ele descesse como aconteceu, você ganharia 2 dólares. Tá? Essa taxa de retorno para início, eu acredito que é a melhor opção. Tá? Você sempre colocar uma taxa de retorno de 2 para 1. Você buscar ganhar 2 vezes o que você está perdendo. E no mercado Forex isso é perfeitamente possível. Tá? Não é de outro mundo, não é difícil, muito pelo contrário, se você tiver
um psicológico bom e um operacional que seja validado e que seja bom, é muito possível você ganhar isso, tá? Dependendo qual for a sua estratégia, você não precisa nem buscar um raio tão grande, tá? Pelo menos com 20 pips aqui, você já conseguiria fazer essa busca aí de 2 para 1, dependendo da sua estratégia, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Sempre defina o stop loss e o take profit quando você for fazer a entrada de vocês, tá? Bom, antes de eu falar para a gente definir isso de stop loss e take profit, eu quero mostrar para vocês qual que é a conta, a conta que a gente acaba trabalhando aqui dentro do mercado Forex, tá? Então, o que são pips e pipettes? PIP é a abreviação de ponto de interesse de preço, tá? PIP é o menor movimento numérico de preço no mercado de câmbio. Quando vocês vão no posto de gasolina, vocês abastecem o carro, vocês vão ver que o combustível ele tá 6.49524 e tem um númerozinho pequenininho ali, tá? Isso é a forma como os postos de gasolina trabalham com o preço, tá? Por quê? Porque você tem uma movimentação numérica de preço muito baixa para você ter essa variação, tá? Se esse valor fosse feito de uma forma diferente, ou seja, ele fosse igual a 10 pontos sempre, você não ia conseguir proteger os preços de grandes perdas. Então você tem uma variação, uma flutuação muito grande, e isso seria um problema enorme para o mercado financeiro, tá? Então, uma mudança nesse tipo, por exemplo, trabalhando com a forma normal que a gente vê de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 10 para 20, se ia provocar uma volatilidade muito grande na taxa de câmbio, tá? Então, por isso que a gente trabalha no Forex com essa visualização, tá? Então, todo ativo ele tem uma variação de preço e o PIP é uma variação de 0,101% dentro de 1%. Então, um PIP ele sempre vai equivaler a 0,0001, tá? Aqui, por que ele está contando mais um? Porque a gente trabalha com o pipete, tá? Então, por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui no mercado Euro-USD, tá? O preço ele está exatamente a 1.17600, como vocês podem ver aqui, ó, 1.17600, tá? Trazendo para essa realidade aqui. Vamos imaginar que o preço ali ele esteja a 1.1850. Se ele fosse para 1.1851, o movimento seria de 0,0001, vai equivaler a 1 pip. Então aqui, se ele vem de 1. Ó, tá vendo? 17,59, tá vendo? 9. Quando ele for de 17,60, ele vai subir 1 pip, tá? O que é o pipete? O pipete é a última casa. Então, por exemplo, se ele estiver a 1.18505 e ele for para 1.18506, ou seja, ele andou só a última casa, a gente vai considerar como pipete. Então, voltando para cá, ele está 1.17599. Se ele andar para 5,60, ó, 1.17600 dele, já andou aqui 3 pipetes e andou 1 pip, entendeu? Cada pip, dentro de um pip, você tem 10 pipetes. É simples. A última casa decimal, ela vai andar 10 para movimentar um pip, tá? Então assim, é simples, é fácil. A última casa decimal é pipete, vindo para frente é pip. 1.1761, 1.17609, ele caiu um pip e um pipete, e por aí vai, tá? Então assim, vocês têm que aprender a visualizar isso, tá? Porém, nem todos os ativos trabalham com essas casas decimais. Mercados como o mercado asiático, ele oferece uma cotação com 2 casas decimais. Neste caso, o par ele vai para 2 casas decimais depois da vírgula para considerar o PIP. Então, se a gente vir fazer aqui uma mudança simples, eu vou colocar aqui JPI, JPI. Vocês vão ver que o preço, olha como ele não é igual ao outro, ó, 109.797. É a mesma coisa, ó, 110.751. Então, aqui,
109,79. O 7 vai ser o pipete e o 9 vai ser o pip. A partir do momento que ele vira 80 aqui, ele andou um pip. A partir do momento que ele vem de 1 até 9 aqui, é o pipete. Beleza? Por que eu estou explicando isso? Por que vocês têm que aprender isso? Porque com esta visualização, com esta numeração, vocês vão conseguir calcular qual que é o tamanho do lote que vocês vão ter que trabalhar em dinheiro. Beleza? Então eu acho que eu fui claro nessa questão do que é pip e o que é pipete. Lembra, pip é a penúltima casa, pipete é a última casa. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente tem que falar um pouquinho sobre o que são os lotes, tá? O lote, ele corresponde ao investimento do seu capital no mercado. Não tem nada a ver o quanto você tem investido na corretora, porque a corretora ela é só uma intermediária. E sim o quanto que vai valer a sua operação financeira. Então o lote ele pode ser dividido em 3 categorias. Lote padrão, 1.0, 2.0, 3.0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200. Esse é o lote padrão. Ele corresponde a 100 mil da moeda base. Então, um lote padrão no euro USD equivale a 100 mil euros. Tá? O mini lote ele é 0.10, 0.20, 0.30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 0.92, 93, não tem problema, tá? Ele corresponde a 10 mil da moeda base. Então, 0.1 dólar ien equivale a 10 mil dólares. A moeda base é sempre o primeiro par, tá? A primeira nomenclatura, beleza? E você também tem um micro lote, que ele corresponde a 1000 da moeda base. Então, 0,01 AUD/USD equivale a 1000 dólares australianos, neste exemplo. Beleza? Então, baseado nisso, o que a gente pode deduzir? Num lote padrão de 1.0, cada pip vai valer 10 dólares. Tá? Por quê? Afinal, se a gente tem 100 mil do lote padrão e a gente multiplica ele pelo pip, vai dar 10. Então 100 mil vezes 0,0001, lembra aquela conta que eu falei do pip? Ele vai ser igual a 10. No mini lote, 0,10 equivale a 1 dólar. Tá? Afinal, 10 mil multiplicado por 0,0001 é igual a 1. E no micro lote, cada pip vale 10 centavos de dólar. Por que eu estou falando que equivale a 10, 1 e 10 centavos de dólar, sendo que aqui em cima eu falei que equivale a 100 mil da moeda base? Porque quando você abrir a conta na corretora, você vai escolher provavelmente o dólar como a moeda da sua corretora. Então você vai trabalhar em dólar. Então aqui você sempre precisa fazer essa conversão para dólar. Eu estou usando o exemplo aqui das moedas que trabalham em correlação ao dólar. Então no euro USD vai funcionar desse jeito, tá? Não é difícil, tá? Então aqui você precisa entender isso para saber o quanto que você está disposto a arriscar nas suas operações. Não adianta nada você simplesmente abrir uma ordem e colocar 3 de lote, 10 de lote, achando que não é muito, porque é muito dinheiro. Então qualquer movimentação que o mercado faz para cima ou para baixo, lembra que eu falei? Um pip é uma movimentação muito pequena. Então, se aqui no 1.0 cada pip vale 10, imagina que se você abrisse um lote aqui de 5, cada pip ia valer 50 dólares. Então, numa movimentação pequena que eu te mostrei ali, que tem 42 pips, olha o quanto que você ia perder se a operação fosse contra a sua análise. Então, assim, tem que tomar cuidado. A dica que eu te dou, começa pequeno, começa com micro lote. Vai de centavo em centavo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque se você tiver uma análise errada e tiver um prejuízo, o prejuízo ele não vai ser tão grande, você não vai colocar a sua conta em risco. Então começa devagar. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre gerenciamento de risco, tá? O quanto você tem que colocar, o que eu acho que funciona, o que eu não acho que funciona. Então, assim, é importante você ter uma ideia que aqui a gente vai trabalhar sempre com microlote. Por quê? Porque não é o momento ainda de você trabalhar com lote padrão. Eu conheço o trader que ele trabalha pelo menos aqui com 100 de lote.
Então, assim, olha o risco que esse cara corre. Mas por quê? Porque ele tem muito dinheiro. Então, assim, ele está disposto a correr esse risco e ele está disposto a perder esse dinheiro. Esse dinheiro é uma porcentagem mínima que ele tem ali, então ele está disposto a isso. Mas o quê? Esse cara está preparado para isso. Então, assim, você estaria preparado para perder 560 mil numa operação em 5 horas? É muito dinheiro. Mas ele está preparado para isso. Então, aqui o ponto que eu quero te dizer é: começa devagar, vai aos poucos, entende primeiro, não precisa fazer loucura. Você primeiro precisa ter consistência, primeiro precisa entender, saber exatamente isso que eu estou te falando na ponta da língua, para você começar a querer arriscar um pouco mais. Beleza? Tá, informações importantes também sobre os lotes. Como eu te falei, se você está iniciando, começa com os microlotes. Não tenta ganhar rápido, porque se o mercado estiver indo contra você, sua perda será mais baixa. Se você duvida sobre como calcular o tamanho do lote, eu vou te mostrar aqui uma forma mais fácil de você fazer isso. Na verdade, se você tem dúvida sobre como calcular o tamanho do lote, eu vou te mostrar aqui uma forma mais fácil de você fazer isso. Então aqui, ó, existe um site que é o Admiral Markets. Aqui a gente consegue calcular exatamente quanto que a gente vai arriscar na nossa operação. Então, ó, aqui você tem todos os tipos de mercados possíveis. Você vai selecionar o que você está trabalhando. Então, aqui a gente está no USD. Aqui, eu vou só para mostrar para vocês. Eu vou colocar um de lote, tá? A alavancagem, eu vou falar na corretora depois o que é, mas isso aqui são opções que você escolhe dentro da corretora para você conseguir alavancar um pouco mais sua conta. Então, aqui é como se a cada dólar a corretora te emprestasse 500 para você alavancar, tá? Então aqui eu vou deixar um para 500 normal. A conta, você vai escolher a conta que você tem, a moeda que você tem dentro da corretora. Provavelmente vai ser dólar, então você escolhe dólar aqui. E agora aqui, preço de abertura. Vamos supor que você fez uma análise e o preço de abertura que ela está no mercado Euro-USD, ele está aqui, ó, 1.17602. Então você vai vir aqui e vai colocar 1.17602. E você acredita que o mercado vai continuar caindo. Ele não vai subir, ele vai continuar caindo. E você acredita que ele vai chegar pelo menos nessa região aqui, que o preço ele vai chegar em 1.17420. Então você vai colocar aqui 1.17420. E aqui você quer fazer uma operação de venda, você acredita que o preço vai continuar descendo. Você coloca calcular. Aqui, ó, lote 1.0. Lembra que eu expliquei? No lote de 1.0, o tamanho do seu contrato é de 100 mil euros. Tá aqui, 100 mil euros, tá? O valor de cada PIP equivale a 10 dólares, como eu falei para vocês. Então, como você colocou uma margem aqui para você poder operar, porque você colocou essa alavancagem, você teria um lucro de 182 dólares nesta operação. Entenderam? Você trabalhou com lote de 1.0, o mercado foi na direção que você entendia que ia acontecer e você faturou 182 dólares. Vamos supor que o mercado vai contra. Você fez a mesma análise, você acreditou que ia acontecer a mesma coisa, porém aqui o mercado ele foi para cima. Aqui você pode calcular o seu risco, tá? Você ia perder 182 dólares. Vamos supor que você fez a análise, você acreditou que o mercado ia chegar até aqui embaixo e você colocou seu stop loss um pouco acima aqui do último topo que ele atingiu. Então você veio aqui, você colocou um pouquinho acima. Beleza? Vou mudar aqui para cruz para facilitar a minha análise. Então aqui, ó, preço você acreditou que o seu stop loss você acreditou que o preço não vai atingir aqui em cima. Então você colocou o seu limite um pouquinho aqui para cima. Você colocou que o seu limite era de 1.17729. Então você veio aqui na calculadora, 1.17729, tá? Você coloca a compra, por quê? Porque está indo contra a sua análise. E você viu que se a operação for perdedora, você vai perder 127 dólares. Putz, trader, 127 dólares é muito para minha conta. Baixa o lote. Você pode fazer 0.1. Quando você for na entrada, você vai perder só
$12. Ou seja, se a sua análise não estiver, se o mercado não for conforme a sua análise, vamos supor que ele vem, ele desce, ele não atinge aqui o quanto você estava esperando, que você acreditou que na sua análise ele ia chegar até aqui, e ele faz esse movimento, ele sobe, e ele chega aqui em cima e ele bate no seu stop. Você vai perder $12,70. Putz, $12,70 na minha banca que eu tenho lá, que é de 500, que é de $1.000, que seja, $12 para eu perder, tá tranquilo. Você não vai quebrar a sua conta. O problema é quando você tem pouco e você quer alavancar de qualquer jeito, e aí você começa a ter problema, tá? Da mesma forma como se você tivesse uma banca pequena, por exemplo, de $100, eu ia falar para você, trabalha com um micro lote. Aqui você perderia somente $1. A conta risco que a gente sempre fala para as pessoas trabalharem é: defina quanto que você pode perder por dia e ajusta isso no seu stop loss. Tá? O gerenciamento 2 para 1, arriscando 2% do capital, que você pode ser bom para você no início. Tá? Então, a cada 2 de perda, você vai buscar 4. Para uma conta de $100, por exemplo, você pode buscar 4 de lucro e você vai colocar 2 de perda. Então você vai definir isso no seu stop loss e no seu take profit. Como você faz isso no MetaTrader quando você for dar a sua entrada? Então você fez a análise aqui, ó, exatamente igual. O preço está na mesma posição, 1.17602, 1.17600. Ele tem uma pequena diferença por conta do swap, é normal. Do swap não, ele tem uma pequena diferença aqui por conta do spread, perdão. Então essa pequena diferença ela é normal. Então você entendeu aqui, vamos supor que a gente vai fazer aqui a mesma análise, tá? Eu vou dar uma entrada, vou colocar o lote de 0.01 e vou dar aqui sell. Eu vou acreditar que o mercado vai continuar caindo. Sell é venda, coloquei a entrada, dei um OK. No MetaTrader você consegue configurar o seu stop e o seu take profit arrastando. Então se você acreditou que o mercado vai cair, se você pegar aqui e arrastar para cima, ele vai calcular o seu stop automaticamente. Então, ó, lembra, numa conta de $100, você quer arriscar 2. Você vai subir para um lote de 0.1 e você vai colocar aqui, ó. Tá vendo que você subindo a linha na esquerda, bem aqui, vocês vão ver que vai aparecer um valor, ó, tá vendo, ó, menos 63 pips, que equivale a 88 centavos, 88 pips e por aí vai. Então, se você subir aqui mais ou menos 200 pips, vai dar $2 de risco. E o seu take profit, você vai fazer o contrário. Você vai jogar ele para baixo até ele dar 4. Então você diminui um pouquinho o zoom aqui, mais um pouquinho, e você joga para baixo, ó. Aqui, ó, o preço aqui, ó, até ele dar 4. 400 pips é muita coisa? Olha, 400 pips é uma movimentação já elevada, tá? Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que calcular o seu lote para que, na sua análise, o quanto você quer atingir, esse valor ele fique próximo, você não precise correr tanto. Aqui, ela está justamente 2 para 1, ó. Daqui para baixo é 2 vezes o tamanho daqui para cima. Então você tem que entender isso, conforme a sua necessidade, ou seja, conforme o tamanho da sua conta, o quanto que você vai arriscar. E aqui você vai tendo o sucesso da operação. Você sempre vai começar negativo, em alguns centavos, em alguns dólares, isso é normal, justamente por conta do spread, que eu vou explicar depois, porque isso entra no assunto da corretora. Tá? Então aqui, agora, literalmente, está empatado em 0 a 0, porque ele andou um pouquinho para baixo. Se ele continuar caindo mais um pouquinho, aqui eu vou começar a ter lucro. Se ele subir, eu vou ter que começar a ter perda. Essa movimentação do mercado, ela é normal. Você vai ter perda aqui, você vai ter lucro e isso faz parte do mercado. Tá? Eu só queria mostrar para vocês como que vocês fazem essas operações. Tá? Vem aqui, coloca o lote, vai dar entrada. Você fez a análise no TradingView? Bateu? É isso que você acredita? Beleza. Vem aqui, faz a conta,
de quanto você pode perder, qual que é o tamanho dos parâmetros que você tem que correr, coloca aqui, faz a análise, vem, fala, meu, aqui em cima é meu stop loss, putz, quantos pontos eu vou ter? Cara, são 37, são 375 pipetes, mais ou menos. Tem um risco aqui, pelo menos disso daí. Faz essa análise, entende o quanto, ó, desculpa, 11 pips, perdão, falei besteira. 11 pips. Você vai fazer todos os parâmetros ali, você vai colocar, ó, o preço que está o seu stop loss, ele é exatamente esse preço que está em azul aqui, ó, 1.17725. E o quanto que é o seu take profit? É exatamente essa linha de baixo aqui, 1.17430, que seja. Entra na calculadora, coloca esses parâmetros, coloca o quanto de lote você está disposto a entender e perder, e faz a conta que ela vai fazer automaticamente para você. Não é difícil. Entra no MetaTrader, coloca o quanto de lote você pode, se é sell, se é venda, se é buy, se é compra. Aqui você já pode colocar o quanto que você está disposto a perder em pontos. Então assim, você vai colocar o preço que está aqui. Ó, está disposto a perder, ele vai vir até 1.17732. Não tem problema. 1.17732. Quanto que você quer ganhar? 1.17430. 1.17430. Um lote de 0 não? Sell. Venda. Beleza. Sua operação entrou aqui, ó. Você já colocou os parâmetros aqui. Ó, ele já entrou. Tá vendo? Então aqui você já tem mais ou menos uma ideia. Aqui você está disposto a perder 1.43 dólares. E aqui está disposto a ganhar 1.59. Na outra, estava disposto a perder 2. Aqui, 4. Se você aumentar um pouquinho o seu lote, você vai ter próximo do que você quer. Então não é difícil, é fácil. O importante é, você precisa ter o controle da sua conta. Você precisa fazer essa gestão de risco e você só vai conseguir fazer essa gestão de risco se você começar, se você for aos poucos. Então se você tem 100 dólares para operar, trabalha nesse formato, busca 2 para 1, com 2% de risco. Meu, você perder 2 dólares de 100, cara, você tem que errar muito sua conta pro Beleléu, mas muito. Tem que fazer muitas operações erradas. Então, começa devagarzinho. Vamos treinar seu emocional primeiro. Eu vou fazer um vídeo especificamente só sobre emocional. Por quê? Você vai perder, você não vai querer perder, você vai querer recuperar. E aí, você vai dar mais uma entrada. Aí essa entrada vai dar errado. Aí você vai querer recuperar o que você já perdeu antes e o que você perdeu agora. Você vai ter que colocar o seu risco maior ainda, não vai ser mais 2%, você está subindo para 4, para 6, só que você não perdeu só 6, você perdeu os 6 agora, mais os 2 anteriores. Então é uma bola de neve muito grande, o emocional ele vai perdendo. Vai chegar um momento que você não vai ter mais nem análise nenhuma. Então o emocional ele é um dos fatores mais importantes, mas eu primeiro precisava explicar para vocês o que era PIP, o que é pipete, o que é lote, como que você vê isso no gráfico, gráfico de 15 minutos, de 20 minutos. Assiste esse vídeo quantas vezes forem importantes. Quantas vezes forem necessárias, desculpa. Volta, põe para frente, abre o gráfico, tenta entender, muda o time frame do gráfico de um dia para uma semana, começa a entender isso para depois você partir para o que é PIP, pipete, para depois você partir para calcular lote, tá? Eu vou deixar na legenda do vídeo o site para você entrar aqui no TradingView. Vou deixar também o site para você entrar na plataforma web do MetaTrader e vou deixar o site também para você fazer o cálculo dos seus lotes, tá? Isso é muito importante. Primeiro você precisa estar craque nisso para você conseguir começar a operar e ter uma facilidade um pouco maior, beleza? Bom, acredito que é isso nesse vídeo aqui, essas informações elas foram importantes realmente. Vou pedir para você dar uma força aí no canal, então se inscreve, a sua inscrição é muito importante, compartilha aí, dá um curtir para eu ter uma ideia se o que eu estou criando aqui para você está sendo bom e está sendo válido. E eu vou pedir também para você, por gentileza, segue a gente lá no perfil do Instagram Trader Altruísta, lá eu coloco algumas informações relevantes também e você sempre vai saber por lá quando entrar vídeo novo, tá? Se você curtir o canal, você vai receber uma notificação também, mas lá eu coloco outros conteúdos também, vamos criar essa comunidade, vamos ajudar quem mais precisa. Lembrando, eu não quero te vender nada, eu não quero que você compre absolutamente nada, não vou te jogar em grupo de Telegram, de WhatsApp, não vou te vender curso, robô, sala de sinal, nada disso. Tudo que eu vou ensinar para vocês aqui é de graça, vocês não vão ter que pagar absolutamente nada, eu só quero que vocês assistam o conteúdo.
O canal ele vai crescer, ele vai começar a ser monetizado. A partir do momento que ele ser monetizado, a gente vai poder fazer e criar o quarto bloco que é importante, que é o bloco da doação. Então a gente vai conseguir doar 50% aí para instituições. É isso que eu quero. Eu quero que juntos a gente crie essa comunidade e ajude todo mundo. Beleza? Conto com você. Valeu. Vamos nessa.